Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos. Sejam todos bem-vindos. Vamos juntos. Até meio-dia com Nossa Área, que começa agora com o timaço de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Pela última rodada da primeira fase, Guarani enfrenta o já rebaixado Tombense amanhã no Almeidão, buscando garantir classificação ao quadrangular. Vindo de 3 vitórias consecutivas, Bugre depende apenas de si para avançar. Sem Isaac e Caio Melo, Matheus Costa tem como opção Giva ou Cadi para o meio-campo. Já classificada entre os 3 primeiros colocados, Ponte defende a vice-liderança da Série C nesse sábado contra o Londrina, em Campinas. Em caso de vitória, Macaca garante a 2ª colocação da primeira fase. Pensando no quadrangular final, Marcelo Fernandes pode realizar testes na equipe titular, dando oportunidade a jogadores da categoria de base. Luciano Juba marca no finalzinho, Bahia vence o Fluminense por 1-0 e sai em vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil. Partida de volta está marcada para 10 de setembro no Maracanã. Acabou a era Cuca no Atlético Mineiro. Acabou de ser demitido. E o time do Atlético Mineiro procura um novo treinador e estão especulando a possibilidade de Pedro Caixinha. José Mourinho foi demitido do Fenerbahçe nesta sexta após não resistir à eliminação precoce da equipe da fase inicial da UEFA Champions League para o Benfica. O técnico estava no clube desde o início de julho de 24. Bandeirantes. Estou aguardando a sua mensagem de texto 971021493. É mandar pra cá e já ela vai pro ar. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a Macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Primeiro para destacar a Copa do Brasil, quartas de final, jogos de ida ontem em Salvador.
O Bahia, com um gol no finalzinho, derrotou o Fluminense pelo placar de 1-0. Os jogos da volta acontecerão nos dias 10 e 11 de setembro. No dia 10 tem justamente o jogo da volta entre Fluminense e Bahia. Já no dia 11, uma quinta-feira, tem Cruzeiro e Atlético Mineiro, Corinthians e Atlético Paranaense, Botafogo e Vasco. Campeonato Brasileiro Brasileirão, 22ª rodada, amanhã 4 da tarde, tem Ceará e Juventude. 6h30, Botafogo e Red Bull Bragantino. 9 da noite tem Cruzeiro e São Paulo. Já no domingo, 4 da tarde, Flamengo e Grêmio, Santos e Fluminense. 6h30 tem o Derby Paulistano, Corinthians e Palmeiras. No mesmo horário, Mirassol e Bahia, além de Vitória e Atlético Mineiro. 8h30, Inter e Fortaleza, Sport e Vasco. E na segunda-feira, a partida entre Grêmio e Mirassol. São estes os jogos, portanto, aliás, Grêmio e Mirassol, este jogo acontecerá só em setembro. Então, os jogos que fecham esta rodada, porque na semana que vem a seleção brasileira entra em campo para os 2 últimos jogos das eliminatórias e o campeonato retorna só depois de alguns dias. Amanhã é dia da última rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, com os times de Campinas em campo. 5 da tarde, Moisés Lucarelli tem Ponte Preta e Londrina. No mesmo horário, em Tombos, tem Tombense e Guarani. Amanhã também, Ipiranga e Figueirense, Anápolis e Botafogo da Paraíba, Floresta e São Bernardo, Maringá e Caxias, Confiança e Retrô, Náutico e Ituano, ABC e Itabaiana, Brusque e CSA. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Série B também no seu segundo turno, com jogos importantes nesta competição. Ontem, pela 24ª rodada, fora de casa, o Criciúma venceu o Remo pelo placar de 1-0 e entrou no G4 do Campeonato Brasileiro. Hoje, 7 da noite, tem Operário e Coritiba. Para fechar, Copa Paulista e Série D. Começando com a Série D do Campeonato Brasileiro. Jogos de ida das quartas de final. É a última fase. Quem passar desses duelos, os times garantem o acesso à Série C do próximo ano. Amanhã, 4 da tarde, Maranhão e Asa de Arapiraca, Goiatuba e Inter de Limeira. 7 da noite, Santa Cruz e América de Natal. E no domingo, 3 da tarde, tem Cianorte e Barra. E pela Copa Paulista de Futebol, jogos de volta das oitavas de final da competição. Jogos de volta, portanto, que serão realizados hoje e também no sábado e domingo. Hoje, 7 da noite, tem União São João e Noroeste. O primeiro jogo foi 1-0 para o Noroeste. Amanhã, às 3 da tarde, Santista e Oeste. O primeiro jogo foi 1-0 para Santista. Amanhã, 4 da tarde, São José e São Bento. O primeiro jogo foi 1-1. Amanhã também, 4 da tarde, Grêmio Prudente e São Caetano, primeiro jogo 0-0. Amanhã, 18 horas, tem 15 de Piracicaba e Araçatuba, primeiro jogo foi 1-0 por Araçatuba. Domingo, 10 horas, Monte Azul e Francana, primeiro jogo foi 1-1. No domingo também, estádio Moisés Lucarelli, tem Primavera e Paulista de Jundiaí, primeiro jogo foi 1-0 pro Paulista. E na terça-feira, 8 da noite, tem Comercial de Ribeirão e Inter de Limeira, primeiro jogo foi 1-0 para Inter. Os classificados avançam às quartas de final da Copa Paulista. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, o que disse aquele cidadão lá do Nordeste do país sobre a ponte tá dando o que falar, hein? Que repercussão, cara. Bom, a culpa da ponte está sendo chacota do pessoal do Náutico é desse jornalista alagoano infeliz. E além do Eberlin, que não vem a público dar uma satisfação à grande nação pontepretana. É o Alexandre que escreve. Você não acha que o jornalista denegriu a ponte? Não vai ser combustível para macaca, Furlan de Vinhedo. Pode ser, pode ser. Mas o cara tem que se retratar.
Porque o que ele colocou no ar, ele pode ter o print que ele quiser, ele tem que ter responsabilidade, né? Eu recebo notícia aqui todo dia, não coloco no ar sem checar. Tem que catar minimamente o telefone e ligar para o presidente da ponte e falar: isso aqui é verdade? Recebi isso. Pergunta o que ele fez, se ele fez. Pergunta se ele tomou esse cuidado. Isso é o comportamento de um profissional, com responsabilidade. E o que ele fez foi completamente longe da responsabilidade. Eu sei o que você pensa com relação a poupar jogadores. Porém, como na Ponte Preta a situação é delicada, eu, no lugar do Marcelo Fernandes, não colocaria Gé e Elvis. Nesse jogo, continuaria a dar a oportunidade para os garotos da base. E até daria uma oportunidade ao terceiro goleiro Kaiser, que a gente nunca viu jogar. Alê, tá bom, tá registrado, mas eu realmente sou contra. Agora, os caras que estão com 2 amarelos, eu não poria para jogar, não. Sobre o repórter que falou um monte de asneira, eu acho que, como em qualquer profissão, tem os maus profissionais. Bom final de semana, batata, é verdade. Em toda profissão tem o paraquedas, o mau profissional, acontece. Mas denegriu a imagem da ponte, a ponte tem que tomar providência. CH vai amanhecer domingo e não chega o sábado para o jogo contra o Tombense. E que vem o derby, rumo ao acesso Carlos do Castelo. O pessoal está bem ansioso. Vamos lá, agora tem uma mensagem aqui do Kleber. Vamos ver o que ele escreveu aqui. Kleberson. Eu ouvi a rádio de Pernambuco e alguns comentários de torcedores do Náutico, eles falam que não queriam cair no grupo dos 2 times de Campinas. E a mídia aqui com medo do Náutico. Bom, Kleberson, isso não serve pra mim. Eu não tenho medo de Náutico, eu não tenho medo de ninguém. Eu tenho medo de doença, entendeu? Isso aí eu tenho medo. Quando a gente projeta alguma coisa e traz a opinião, que o Náutico, pra mim, vai subir. Agora, se tiver que cair no grupo, pode acontecer que os 2 de Campinas joguem no grupo do Náutico e os 2 subam? Claro que sim. Mas a gente, todos nós comentaristas aqui, ninguém fica em cima do muro. E toda vez que você coloca uma opinião, como essa, por exemplo, se o Náutico não subir, vai chover mensagem aqui, os caras me cornetando. Isso faz parte do meu trabalho. O que eu não posso é não responder para vocês, porque eu faço rádio para vocês que nos ouvem. Nós fazemos televisão para aqueles que nos assistem. É o respeito com o nosso cliente. Então, responsabilidade mais personalidade, opinião, eu sou obrigado a dar. Tem coisa que eu não dou opinião, mas digo por quê. Não é? Então ninguém está com medo de Náutico nenhum, não. Tá bom? Mas obrigado pela sua mensagem. A motivação para o jogo da Ponte de amanhã é que, se ela ficar em terceiro e os nossos irmãos em sexto, o último jogo será o derby no Majestoso. Tem gente que acha isso bom e tem gente que acha isso ruim. Eu não gosto. Alexandre Balista. Eu também não. Alguém na Ponte Preta vai tomar providência sobre a fala daquele jornalista de Alagoas? Valnei Matheus. Estamos aguardando o pronunciamento oficial da Ponte. A torcida da Ponte tem que dar entrevistas, principalmente na emissora que falou da instituição, e relatar o jornalista e processá-lo, além de processar a rádio. Tandy Negrão. Acho justo. Você não falou? Eu sou responsável por aquilo que digo. Então, não falou? Perfeitamente. Você não acusou? Não falou? Então prova. Simples assim, prova. O ônus da prova cabe a quem acusa, a quem traz a informação. Então, eu penso com você, Tandy. 11h44 agora. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Hoje com Pedro Piscinato. Fala, CH, o elenco do Guarani chegou ontem à tarde à cidade de Juiz de Fora, onde treinou hoje pela manhã e agora, após o almoço, parte aí sim para Tombos, local da partida de amanhã.
Esse duelo contra o Tombense até o momento é o jogo mais importante do Guarani nesta temporada de 2025 e o Diego Torres, meio argentino do Bugre, que vem vivendo um bom momento. Nos últimos 3 jogos o camisa 10 marcou 2 gols. Ele faz uma projeção para esse duelo de amanhã e cita o jogo como uma final. Vai ser um jogo muito difícil, muito. A gente ainda não conseguiu nada, tem que fazer um passo gigantesco e nada, é nossa obrigação classificar, né? Assim que, nada, acho que já passamos por um processo mais difícil ainda, mas esse último passo, se a gente não empieza no chão e jogar como na final, não vai dar certo. Então, acho que o professor Matheus já falou durante essa semana, esses dias, para ir bem focado, porque obviamente que os outros times vão dar um incentivo neles, assim que vai ser ainda mais difícil. E para essa chamada final, o Guarani tem 2 desfalques importantes. O Cicinho e também o Isaac receberam o 3º cartão amarelo na vitória diante do Confiança, portanto, não ficam à disposição do treinador bugrino para a partida de amanhã. Com isso, um provável Guarani tem Dalberson no gol, Lucas Justin na lateral direita substituindo o Cicinho, na dupla de zaga Alan Santos e Rafael e na lateral esquerda voltando de suspensão o Emerson. No meio de campo, Kelvin, ao lado dele existe a dúvida entre o Caio Melo ou o Giovani e mais à frente armando o time o Diego Torres. No trio de ataque não tem novidades, Cauã Jesus de um lado, Mirandinha do outro e Bruno Santos centralizado. O Guarani tem 4 jogadores pendurados que, caso recebam o 3º cartão amarelo, desfalcam o Guarani numa possível rodada de primeira fase do quadrangular final. Mas caso passem ileso, esses cartões são zerados e esses jogadores ficam limpos aí, podemos dizer assim, para a segunda fase. São eles o goleiro Andrei, o zagueiro Rafael, o volante Kelvin e também o atacante Luiz Miguel CH. Obrigado, Pedro. Aqui o Lúcio Lima está perguntando qual jogo será transmitido pela Band na TV. O jogo do Guarani. Só que tem um detalhe muito importante que eu tenho que colocar aqui para vocês, que é muito pertinente. A Band tem contrato também com o Sauditão. E o jogo do Sauditão começa às 3. Às vezes atrasa. Então, se você, por exemplo, ligar e estiver assistindo o Sauditão, tenha paciência. Assim que acabar o jogo do Sauditão, entra automaticamente o Carlos Batista para narrar Tombense e Guarani, tá bom? Eu estarei na rádio, o Tigrão e o Gleger vão estar na televisão, tá bom? Beleza? E bom jogo para vocês. Falando em Tigrão, ele está chegando para comentar o Guarani. Bom dia, Valdemir Gomes. Bom dia, CH, um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área. Tá chegando a hora. Então acho que o Caio Melo vai ficar fora mesmo, apesar da informação de que viajou lá para Juiz de Fora e depois para Tombos com a delegação do Guarani. Na verdade, tudo leva a crer que ele não terá condições de jogar, apesar de ter acompanhado os seus companheiros na delegação. E aí a gente já falava a respeito disso ontem. A melhor opção para mim é o Giva mesmo, né? Tem aí a opção do Cadi, mas eu acho que o meio-campo vai ficar muito pesado, muito carregado, muito sem chegada. E o Giva, né? Que é o Giovani, o ex-Giva, ele tem essa característica, e mostrou isso em algumas oportunidades, de chegar à frente com um pouco mais de qualidade. De chegar à frente, às vezes, quase que derivando aí de um segundo volante para um meia. Algo que não é igual, mas que fica menos distante de se assemelhar aí àquilo taticamente que vem realizando e muito bem o Isaac, que está suspenso e não poderá atuar nessa partida, tomou o 3º cartão amarelo. Agora, independentemente do detalhe da opção nominal, vai esse ou vai aquele, a gente espera um Guarani atento, ligado, aceso, compenetrado, muito concentrado e consciente da responsabilidade do jogo e das armadilhas que o jogo pode preparar para o Bugre. Quais são essas armadilhas? A principal delas, o Guarani entrar relaxado, achando que está tudo resolvido, que é carne frita contra um time já rebaixado. E aí deve ter incentivo daqui e dali, pode ser um jogo diferente. Também os atletas
que vão a campo vestindo a camisa do Tombense, querendo mostrar serviço. Então é bom que o Guarani não entre, não caia nessa armadilha e que esteja muito bem preparado emocionalmente e consciente do tamanho da responsabilidade, da importância de ganhar esse jogo e seguir à frente dentro da competição. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. De novo, Pedro Piscinato. Fala, CH, o elenco da Ponte Preta encerrou agora há pouco a preparação para a partida de amanhã diante do Londrina. O elenco alvinegro realizou essa última atividade justamente no Estádio Majestoso, local da partida de amanhã. E quem já não treina mais com a Ponte Preta, não é mais jogador da Ponte Preta, é o Dudu. Na tarde de ontem, o Vitória Clube, que detém os direitos do atleta, solicitou a rescisão antecipada do contrato dele de empréstimo com a Macaca. Portanto, o Dudu já se despediu dos companheiros, já se despediu da torcida alvinegra via redes sociais. Dudu não é mais jogador da Ponte Preta. E além desse desfalque, o técnico Marcelo Fernandes perde mais 3 jogadores por suspensão. O Simon foi expulso na última vitória da Ponte Preta diante do CSA na segunda-feira e além dele o Arthur e também o Léo Oliveira acabaram recebendo o 3º cartão amarelo nesta mesma partida, portanto são desfalques confirmados para o jogo de amanhã. E muito por esses desfalques e também por a Macaca já estar classificada à segunda fase, garantida entre a segunda e a terceira posição, o técnico Marcelo Fernandes deve promover mudanças no time titular. Ele deve usar essa partida de amanhã aí para ver os garotos da base, dar mais minutagens a essa molecada e também observar melhores jogadores como o João Gabriel, o próprio Gustavo Teles e também o Matheus, jogador que fez sua estreia na última segunda-feira. E nessa semana quem falou com a gente foi o experiente goleiro Diogo Silva, ele que marcou um gol de pênalti na última vitória da Macaca lá no estádio Rei Pelé. Ele fez uma projeção para essa partida diante do Londrina e diz que o grupo de jogadores sempre quer ganhar. Quando a gente entra em campo, em qualquer situação, a gente quer vencer. Se você for fazer uma brincadeira ali, que eles jogam muito no vestiário, na caixa, em cima da caixa, com a bola, querem vencer, ninguém quer perder. Então, vamos fazer uma boa preparação, focado no jogo, para a gente poder vencer. Até porque nós estamos diante do nosso torcedor, dentro da nossa casa, e não queremos trazer problemas para nós para outra fase, né? Então, vamos nos preparar bem, trabalhar bem, para a gente poder fazer um grande jogo e conquistar mais uma vitória. Então é isso, CH. A Ponte Preta deve mandar a campo amanhã um time muito modificado, muito mexido, mas é claro, para o treinador Marcelo Fernandes observar melhor e dar mais minutos aos garotos da base. CH. Obrigado, Pedro, pelas suas informações. Essa coisa cada um tem uma opinião, né? Eu pouparia só os caras que estão com 2 cartões amarelos. É assim que eu penso. Valdemir Gomes agora falando da Ponte. Fala, Tigrão. Com relação à Ponte, eu acho sim que é uma grande oportunidade para que o Marcelo Fernandes faça algumas observações, faça alguns testes com jogadores que têm baixa minutagem e principalmente com jogadores da base. Para a Ponte, é legal terminar na segunda colocação? Moralmente é, mas não muda nada terminar em segundo ou terminar em terceiro. E a Ponte, mesmo em caso de derrota, não perde minimamente a terceira colocação. Então, eu acho que é um jogo legal, um jogo descontraído, um jogo de observação, um jogo de testes, um jogo onde tem que ser dada, sim, essa oportunidade para atletas especialmente formados dentro do clube contra o Londrina, que também já está classificado. Então é um jogo protocolar, é um jogo que não muda muito a posição de ninguém, que não altera inclusive o posicionamento na configuração e no emparceramento dos 2 quadrangulares e que, logicamente, vale pela tradição, vale pela camisa, vale pelo respeito à torcida, mas é um jogo meramente de cumprimento de tabela. E por essas características, é sim o momento de que algumas experiências, alguns laboratórios sejam realizados.
para que o Marcelo vá ganhando um leque maior de opções para aquilo que vem aí pela frente, que é exatamente o quadrangular decisivo que já vai definir quem é que sobe ou quem é que não sobe para a Série B no ano de 2026. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. O ranking do Trata Brasil confirma. Campinas é líder absoluta em saneamento entre todas as cidades brasileiras. A única com nota 10 em tudo. Campeã nacional 2025. Esse é o resultado da dedicação de todos aqueles que colocam a qualidade de vida dos campineiros sempre em primeiro lugar. Sanasa, essencial para o futuro de Campinas. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês. Nas compras acima de R$ 350, contendo uma das marcas participantes, gire a roleta da sorte e concorra. São vale-compra de até R$ 100 e brindes exclusivos. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais próxima. Precisando de peças para o seu carro? Vem pro aniversário Rocha Autopeças. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem, em jogo realizado em Belém do Pará, o Criciúma venceu pelo placar de 1-0 o Remo. Partida que foi realizada, portanto, em Belém do Pará, 24ª rodada da competição no estádio Mangueirão. O Remo atuou com Marcelo Rangel, Natan Santos, depois Nicolas, Klaus, Reinaldo e Sávio, depois Jaderson, Pavani, Caio Vinícius e Diego Hernandes, depois Regis, Davó, depois Eduardo Melo, Marrone, depois Marcelinho e Pedro Rocha, a equipe portuguesa Antônio Oliveira. O Criciúma do Eduardo Batista, Alisson, Léo Maná, depois Matheus Trindade, Marcinho, Rodrigo, Luciano Castanho e Luiz Henrique, Leonaldi, Gui Lobo, depois Jean Carlos e Jonathan Robert, Ian Souto, Nicolas, depois Thales e Diego Gonçalves, depois Borassi. Único gol do Jean Carlos a 55 minutos do segundo tempo, jogo que teve a arbitragem do mineiro Luiz Policarpo Bento. Deu Criciúma fora de casa, 1-0 para cima do Remo, Campeonato Brasileiro da Série B. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Muito bem, encerramos mais um Nossa Área. Mais uma vez agradecendo a audiência, a parceria de vocês. Agora, na sequência, vem aí o Nossa Área Edição Nacional. Um abraço e até a próxima!
Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área.